que no atual momento em que a gente está vivendo, né, com essa explosão da inteligência artificial, tudo que veio, né, em função da AI generativa, todos os empreendedores estão assim, tá, o que eu faço com isso no meu negócio? Então é uma coisa em comum. A gente talvez pensasse assim, nossa, as pessoas que estão empreendendo ali nos Estados Unidos ou que estão empreendendo na Europa já sacaram. Tá todo mundo tateando e entendendo exatamente como isso vai impactar o seu produto atual, o roadmap do seu produto no futuro, a sua estratégia de fundraising e, consequentemente, qual é o caminho de crescimento da sua empresa. Então, tá todo mundo tateando isso. O que é muito interessante, porque eu realmente acredito que isso pode ser, né, um leverage para startups que estão aqui no Brasil, que conseguem ter um alcance global e que, ao mesmo tempo, vão firmar posições de mercado importantes, tanto no Brasil quanto na América Latina e talvez em alguns outros mercados. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture, estamos na 3ª temporada, podcast que conta sobre o ecossistema de inovação, por quem ajudou a construir ele por dentro. No episódio de hoje, se você é do ecossistema, provavelmente você já ouviu falar dele, o André Barrense, ele é Head do Google for Startups, também investidor anjo em mais de 10 startups, entre elas Jus Brasil, Tribe, B-Hub. Então, bem conhecido aí no ecossistema, ajudou muita gente já. No episódio de hoje a gente falou sobre o Google for Startups, a gente falou sobre o Black Founders Fund, a gente falou sobre educação, sobre diversidade, o papel do governo na inovação. Então tá muito legal, espero que vocês aproveitem. Antes disso, segue a Snack não só no YouTube ou Spotify, onde quer que você esteja ouvindo, mas também lá no Instagram, snack.co. Lá tem todas as outras temporadas, muita conversa legal. E antes de começar, queria agradecer nossos apoiadores, a Yu, que deu um tênis super especial para cada um que participou aqui. É isso, segue a gente, segue a Yu e vamos para mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Essa é a 3ª temporada do Venture, a gente está começando com o André Barrense. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que legal, fico feliz. Abrir a temporada não é para poucos, no caso é só para um, né? Ou para uma. Cara, Dani, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Demais, né? Vamos para né? Mais uma, hein? Quem começou brincando na primeira, já estamos na 3ª. Gente, vocês viram aí na apresentação, o André é Head do Google for Startups na América Latina, investidor anjo em várias startups, há mais de 15 anos no ecossistema, mas melhor do que eu sair apresentando ele se apresentar. Então, André, eu vou deixar você começar aqui, contando pra gente como um advogado administrador chegou a trabalhar com startups. A gente estava conversando aqui, né? Eu falo que até hoje eu me faço essa pergunta. Mas eu costumo responder essa pergunta remetendo à minha própria origem, né? À minha família, né? Que no fundo, quando a gente se torna pai, a gente começa a entender que a influência que a gente tem é muito maior do que a gente imagina nos nossos filhos. E os meus pais tiveram uma influência enorme sobre mim e sobre as minhas escolhas. Então a minha mãe é uma mulher negra, professora da rede pública de São Paulo. Então ela veio do Piauí para São Paulo com a família, então vocês podem imaginar que educação era o tema da minha casa. Então eu costumo dizer que com os recursos que tinham disponíveis, ela fez tudo o que era possível para maximizar as oportunidades. Sim. E o meu pai, ele é um homem branco, já nascido em São Paulo, mas de família baiana. E o meu pai, nos anos 70, decidiu estudar por conta própria, porque ele tem uma deficiência auditiva, então ele estudou a maioria da trajetória escolar dele por conta própria. Ele decidiu estudar para ser, na época, programador. Nossa. Então, ali nos anos 70, Caramba. O meu pai começou a estudar o que na época chamavam de informática, processamento de dados e se tornou um programador. E aí eu me lembro de muito cedo, assim, 5, 6 anos, eu já me lembro de ter um computador em casa. Então, ali no final dos anos 80, eu lembro de ter fotos de eu usando um computador, mexendo no mouse, teclado, não sabia muito bem para quê. Então, eu costumo dizer que essa combinação de muito foco em educação e, ao mesmo tempo, esse contato muito cedo com a tecnologia fez com que eu tomasse algumas decisões
tanto para estudar bastante. Então, eu sou formado em Direito, costumo dizer que eu sou um advogado em rehab. E estudei administração pública também, depois fiz mestrado em economia. E aí, no meio disso, eu comecei a entender como é que seria possível fazer essa conexão com a tecnologia. E aí foi quando eu, de fato, coloquei os 2 pés na área, comecei a trabalhar há mais já de 15 anos com o tema, em diversas partes do ecossistema, né? Porque eu acho que a gente deve falar sobre isso, o ecossistema foi evoluindo muito. Né? Então, várias das composições que a gente não tinha antes de papéis começaram a surgir. Quando que a gente ia falar que existia uma venture builder no ecossistema há 15 anos? Até hoje, o pessoal já acha esquisito. Tenho certeza que vocês têm que explicar em casa o que vocês fazem. Né? Assim, você vai explicar para sua avó, para o seu avô, eles não vão entender. Grande debate em casa. Grande debate em casa. Então, essa evolução eu acho que fez com que eu fosse ocupando diferentes papéis, tanto como empreendedor, como investidor, como formulador de políticas públicas também, mas sempre pensando no desenvolvimento não só de um negócio, mas de todo um ambiente que fosse bom para a tecnologia. Então eu acho que tudo se resume a essa visão que eu sempre tive de que a tecnologia ela é habilitadora para resolver problema. Curiosidade, por que não engenharia, o processamento de dados e direito? Cara, aí é uma questão... Você tem tempo? Tem um pouquinho. É uma questão que eu sempre tive para mim e sempre fez parte assim, das minhas provocações internas, a ideia de justiça. Né? E eu sempre pensei, né, que a justiça é uma coisa que deveria ser igual a todos, ou o acesso à justiça deveria ser igual a todos. Então eu fui estudar direito com essa ideia de que na formação do direito eu teria acesso a muito disso. Sim. Só que depois você descobre que tem uma parte instrumental, processual, que você fala, caramba, que horas que a gente vai falar de novo da parte mais filosófica e da parte mais da própria teoria do que é a justiça, né? Então, eu comecei o direito com essa história. E aí eu acabei o direito falando, entendi que não necessariamente é isso que eu quero fazer. Mas a formação em direito ela é espetacular, ela dá uma amplitude de raciocínio, de pensamento e também instrumental para até o que eu faço hoje, que me ajuda muito, né? E eu acho que isso teve muitos ganhos, assim, em tudo que eu fiz. Me trouxe sempre muita qualidade, assim, no meu raciocínio, na forma como eu pensava e estruturava os meus argumentos, principalmente. E aí, quando você acabou o direito, você começou a olhar ali para o que tinha e você falou, o que eu vou fazer? Comecei a olhar, falei, o que eu vou fazer? Mas nessa época, eu tinha acabado de me formar em administração pública. E aí foi quando eu dei o primeiro passo, que para muitos é sério, né? Que você foi trabalhar no governo. E eu falo que o governo foi uma grande aceleradora da minha carreira, assim. Acho que teve um impacto desproporcionalmente grande em tudo que eu fiz depois. Por quê? Eu me formei, né, e fui trabalhar no governo como servidor de carreira mesmo, vindo de uma escola que existe no Brasil, que é lá em Minas Gerais, que é a escola de governo. Então, é uma coisa que existe em pouquíssimos lugares do mundo, mas é uma escola de formação para pessoas que vão trabalhar no governo e, obviamente, vão ali fazer as suas carreiras. E aí, eu vindo dali, eu fui trabalhar na área de planejamento, de estratégia, mas já trabalhando com desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia e afins. Então foi quando eu comecei a ter contato, por exemplo, com toda a parte de parques tecnológicos. Minas Gerais, que era onde eu estava, tem o maior número, por exemplo, de universidades federais do Brasil. E aí a gente investiu para fazer vários parques tecnológicos em cada uma dessas universidades, justamente para tentar fazer a pesquisa virar negócio, né? A pesquisa virar nota fiscal emitida. E aí foi quando eu comecei a ter mais contato, obviamente, tanto com o universo, né, de inovação e de pesquisa, como também com o universo empreendedor, que naquela época, a gente estava brincando aqui, né, era tudo meio mato, né? Assim, era tudo meio assim, inexplorado, o mato era bem alto. Então eu comecei a trabalhar com isso, e aí eu logo percebi que, falei, caramba, isso aqui tem um caminho. E o papel do governo
sempre me pareceu muito importante. E aí foi quando eu comecei, então, a cada vez mais me aprofundar nessas políticas de ciência, tecnologia e inovação, buscando, acho que referências fora do Brasil, Sim. principalmente, para começar a construir as políticas públicas para Minas Gerais, que eu acho que foram super bem sucedidas, inclusive dando origem a vários movimentos incríveis como o São Pedro Valley, que a gente se conectou e ajudou a fortalecer. E de lá vieram grandes empresas que hoje ocupam lugar nos seus respectivos mercados de muita importância, né? Então eu comecei no governo, mas olhando para como o governo podia ser útil para o ambiente de inovação. E que anos foi essa janela? Eu falo que de tempo de jogo, eu fiquei quase 10 anos no governo, mas de bola rolando foi menos, porque de bola rolando eu fiquei 1 ano estudando nos Estados Unidos, depois eu fiquei quase 2 anos fazendo mestrado em Londres, então assim, de tempo de jogo foi aí uns 7, 8 anos. E a maior atividade assim, de fomento foi o CIDS. Foi o CID, A gente fez muita coisa, né? Assim, toda a parte de dados abertos, a gente fez coisas incríveis. Mas para o tema de startups foi o CID, que foi uma aceleradora que a gente criou em 2010 para 2011 e que na época se tornou a maior aceleradora de startups, tanto em número de investidas quanto em volume de recursos que a gente tinha aqui no Brasil. E foi uma época muito legal porque foi o mesmo momento em que surgiu o Startup Brasil, que ajudou também a fomentar algumas aceleradoras pelo país. E era um momento assim, de ebulição que a gente chegou para também ajudar nessa combustão. Pô, legal. E quando você olhou e falou, putz, acho que agora vou pro próximo desafio. Que essa é uma pergunta que eu sempre me faço, assim, né? Até que ponto que a sua criação de valor ela chega num momento em que você começa a ter ganhos muito marginais, né? E eu senti que num determinado momento, ali de 2014 para 2015, né, eu estava sentindo já que a vida no governo tinha chegado num momento, assim, num platô, e que eu precisava de outros desafios. Então, em 2015, eu fiz uma coisa que pouca gente sabe, mas eu pedi exoneração. Então, eu era um servidor de carreira, podia estar lá até hoje, assim como tenho grandes amigos que estão, mas eu pedi exoneração. E aí eu vim, né, para São Paulo. Eu já era investidor anjo, já tinha feito uns 2 investimentos anjo. E aí eu vim para São Paulo a convite de um amigo que tinha acabado de fazer uma rodada, ou ia fazer uma rodada de série B, para uma startup dele de educação que se chamava Geek, que, enfim, existe até hoje, né? Foi recentemente adquirida aí pelo grupo Ari de Sá. Mas aí o Sasaki, que era uma pessoa que a gente sempre trocou muito, ele falou, cara, vem para cá que a gente tem um desafio muito legal. O seu conhecimento de setor público vai ser muito legal e o seu conhecimento de como liderar times também vai ser bem importante aqui para o nosso momento. E aí eu vim para São Paulo, para Geek. Sim. A gente fez um monte de coisas muito legais, levamos, né, o produto para muita gente que era estudante de ensino médio na rede pública para se preparar para o Enem. Só que no meio desse caminho, primeiro que houve ali, né, uma grande instabilidade política no Brasil, né, que veio depois a culminar no impeachment. E aí toda essa trajetória de relação com o governo foi ficando cada vez mais difícil. Né, de você conseguir vender tecnologia para o governo, você precisa de gente, de fato, ali comprando essa ideia, não só comprando... Né, no papel, mas assim, sendo de fato grandes patrocinadores daquilo para a coisa andar. E aí, ao mesmo tempo, eu já tinha construído de alguma maneira, né, uma relevância nesse trabalho com startups. E aí eu recebi um dia um e-mail do Hi from Google. E aí eu achei do nada, eu achei que era alguma coisa do meu Gmail. Eu falei, eu estava em Campo Grande, eu lembro até hoje. Eu estava indo para uma reunião com o secretário de educação, aí eu pousei, tinha lá, Hi from Google. Eu falei, nossa, estourei o limite do Gmail, né, alguma coisa. E aí, na verdade, era uma recrutadora do Google, uma headhunter interna do Google, me procurando e falando, olha, a gente recebeu aqui uma indicação sua.
e a gente está querendo começar um trabalho aqui no Brasil, a gente queria saber o que você acha, bem misterioso, ali na época o Google era diferente em como abordava essa questão de recrutamento. E aí, né, feito uma curta, uma longa história, 6 ou 7 meses depois, um processo bem longo, eu vim para o Google, né, em janeiro de 2016, e aí já estou no Google há quase 8 anos. Né? Então foi aí que eu fiz a virada de chave, mas justamente por entender que a minha trajetória como um executivo no setor público, ela tinha chegado num momento ou num limite do que eu conseguiria aportar, considerando não só a minha capacidade dentro do governo, mas também as próprias condições, como eu mencionei, de como o governo estava reagindo a essa instabilidade política no país como um todo também, né? Então, a gente como empreendedor, a gente tem que ter essa leitura de cenário o tempo inteiro, né? E ali eu fiz uma leitura que eu falei, nossa, eu não sinto que aqui vai ser um lugar de maior potencial para fazer aquilo que eu acredito. Sim. Mas é interessante ver essa tua jornada já linkando com o Google, porque nesse momento do governo 10, 12 até 15, o modelo até no ecossistema é muito de aceleração. O padrão de fomento é aceleração. Sim. E você conseguiu participar da referência governamental disso. Isso. E daí, 7 anos para frente, você vai no mesmo modelo de uma Big Tech. Exatamente. E nada se cria, tudo evolui. Mas o ente é muito diferente, né? Muito. É muito diferente. E aí a capacidade de fazer é muito diferente, né? Então, eu acho que o principal porquê da minha escolha à época de ter saído da Geek, que estava num momento muito interessante, desafiador pra caramba, mas muito interessante, foi justamente por eu refletindo e entender que tudo aquilo que eu sempre quis e fui capaz de construir no governo, que era esse apoio e esse impacto no ecossistema, que eu teria uma plataforma muito mais potente para fazer isso, que era uma empresa como o Google, né? E que eu poderia ajudar esta empresa também a ter muito mais impacto num mercado tão incrível quanto o brasileiro. Né? Então, naquele momento, eu falei, olha, eu acho que é um momento perfeito para a gente começar a fazer, porque era quando estava começando a ter uma primeira atração ali de empresas, de empreendedores, de empreendedoras, alguns investimentos. Então era o momento perfeito da gente apostar, colocando a nossa credibilidade, a nossa marca, os nossos recursos para fazer isso ganhar ainda mais tração. E foi o que aconteceu. Né? Acho que 7 anos depois a gente fala, caramba, né? Quanta coisa aconteceu nesse período no ecossistema. E eu falo que é o melhor momento que a gente já viveu. A gente pode falar, mas esse ano tá pior do que o ano passado. Cara, a gente precisa dar aquele zoom out e olhar e falar assim, nossa... Olha 2015 lá. Olha 2015. Reclamar de 2022. Olha 2010. Né? Então, assim, olha 2008. Então, 18, assim, 19, a gente está acima de 18, 19. A gente tá... Eu acho que a gente sempre tem que entender, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala... A vida tem que ser vivida para frente e entendida para trás, né? E entendida para trás, colocando esse olhar, né? De 10 mil pés, para você conseguir ver esses movimentos que no tempo parecem, nossa, tão pequenos, mas quando você olha num tempo maior, são enormes. E eu acho que a gente conseguiu evoluir em grandes passos ao longo desses últimos 7 anos. Uma coisa que a gente discute bastante aqui, e o videocast vai gerando esse registro, é que nesse momento dos anos 10, 2000, tinha sempre uma referência que o governo ia ser o fomentador. Você foi agente dessa visão, claramente, mas tinha gente na América Latina, tinha o Startup Chile, acho que foi o case. Baita referência. E a gente ainda tinha esse conceito que o governo ia fomentar, e agora a gente você é a prova viva, talvez, que não é esse modelo. Não é esse modelo, né? E eu falo que assim, o Startup Chile foi fabuloso, assim, foi fabuloso para colocar ou para construir uma referência que serviu tanto para a gente saber o que fazer quanto para não fazer, né? E
na minha opinião, né, o Chile ele acabou esbarrando, né, na própria limitação do seu mercado, né? Porque você manter as empresas ali e você mantê-las gerando valor para aquela economia é muito difícil quando você tem um mercado pequeno. Sim. Quando você tem um mercado grande, isso é muito mais possível, né? Porque se torna mais atraente. Mas a gente aprendeu um monte. E eu visitei o Startup Chile algumas vezes e ficava sempre maravilhado, falando assim, nossa, que legal que está acontecendo. E aí, ao mesmo tempo, entendendo que o nosso papel ele teria que ir até um determinado ponto. Né? Assim como aconteceu em outros mercados, né? O próprio mercado de Israel, em que a gente sempre fala muito, né? Que teve um papel importante do próprio governo fomentando não só, né, a criação de empresas, mas também de fundos de VC e de outros agentes que são importantes para o ecossistema funcionar com saúde. Hoje, com o ecossistema, você comentou um pouco dessa composição de papéis e o ecossistema é muito diferente. O que você acha que é ou que deveria ser o papel do governo nisso? É um fomentador, é um estruturador, é um ator mais ativo? O que você enxerga? Olha, eu falo que essa é uma reflexão que ela precisa ser feita no nível mais micro. Por quê? No mundo ideal, a gente poderia falar que o papel do governo deve ser A, B ou C. Mas eu sempre tenho uma visão, né, que a gente tem que entender aonde o governo pode e deve atuar, olhando onde existem falhas de mercado. Né? Aonde o mercado... E as falhas, elas não são eternas, elas podem ser momentâneas. Né? Então, quando você consegue identificar ou falhas de mercado ou falhas de coordenação dos agentes de mercado, é onde eu acho que o governo tem que atuar. Então, quando você olha falhas de mercado, eu vou dar um exemplo de uma falha que eu, de fato, considero importante. Quando a gente olha o mercado de investimento. Né? A gente sabe que se a gente quiser crescer como ecossistema, a gente precisa ainda crescer pelo menos 10 vezes o volume de Venture Capital Funding disponível no mercado. Né? E aí, eu entendo que especificamente até para alguns grupos ou para alguns tipos de empresas ou perfis de fundadores e fundadoras, essa falha de mercado é ainda maior. Então, se a gente quiser, por exemplo, desenvolver a economia verde ou um mercado de baixo carbono, hoje o mercado sozinho ele ainda não dá conta ou ele ainda não foi capaz de se estruturar, de se organizar para que isso aconteça. Então, é um tipo de mercado em que eu acredito que o governo ele pode ter um papel né, de indução para aumentar o número de investimentos, para aumentar o volume de empreendedores e empreendedoras naquele mercado, e depois ele faz um modelo em que ele sai daquele mercado e o mercado começa a funcionar como ou dentro de uma lógica pura de mercado. Né? O próprio modelo para investimento em determinados perfis de empreendedores, então empreendedoras subrepresentados ou de determinadas áreas do país, né, geográficas, é um outro exemplo. Né? Se você quiser, o governo pode ter um papel fomentador importante para que este tipo de capital se distribua melhor e de maneira mais igual ou menos desigual né, entre esses perfis. Então, a sua pergunta, ela precisa ser entendida muito no nível micro. Porque se a gente vai falar, não, então o governo tem que induzir todo o setor de tecnologia, eu não sei. Talvez não. Talvez em determinados segmentos, né, isso faça sentido para determinados perfis e até determinados momentos. Né? Porque eu falo que a gente sempre desenha uma política pública para ser temporária e ela acaba se tornando permanente. Tem nada mais permanente que uma política pública temporária. Exatamente. Então, assim, esses benefícios eles acabam se perpetuando. Né? Mas se você tiver um diálogo né, do governo com o setor empresarial, com o setor de inovação muito direto, eu acho que é muito possível da gente encontrar esses pontos em que o governo vai fazer uma grande diferença até um determinado momento.
né? Então a gente não pode gerar um conforto excessivo Sim. e artificial no mercado, Sim. mas a gente também não pode deixar de aproveitar determinadas oportunidades ou deixar de resolver determinados problemas. Legal. Afinal, se o setor viver para sempre à base de incentivo, ele não é um setor sustentável. Exatamente. Então E aí, indo para um assunto também que você tem bastante conhecimento e que, querendo ou não, ele é paralelo e em alguns momentos ele é muito ligado ao que a gente estava falando de governo, que é a educação. Total. Como que você enxerga essa relação? Você até no começo citou que você enxergava a tecnologia como habilitadora. Uhum. Como que você enxerga essa relação educação-tecnologia? E aí dos dois jeitos, como a tecnologia pode ou poderia ajudar na educação e a gente não está aproveitando, e como a educação teria que talvez se moldar ou mudar alguma coisa para que a gente aproveitasse o que a gente vai ver no futuro e as novas tecnologias. Nossa, a pergunta dá para quebrar ela em vários episódios. Se precisar, a gente Você faz 3. Vamos fazer 3 episódios, parte 1 então. Mas vamos lá. E aí eu declaro o meu viés. Né? Eu tenho um viés que eu vejo e é um viés a partir da minha experiência. Legal, Né? legal. A educação mudou a minha vida. Sim. Né? A Sim. educação fez com que eu fosse capaz de ascender socialmente, o que talvez demorassem gerações para minha família conseguir. Sim. Né? Então eu tenho esse viés. Com esse viés declarado, Acho importante. Documentado. com esse viés importante documentado, entender. Todo mundo tem os seus exatamente. vieses. super. E cada um tem as suas réguas. E ok. E tá tudo certo. Tudo Então certo. eu tô declarando meu viés aqui. Dito isso, eu vejo educação, investir em educação, para mim é uma teoria de mudança de país, Total. deste território que vivemos e chamamos de Brasil. Sim. Então, para mim é isso. Então, investir em educação, para mim, é prioritário. Prioritário. Quando a gente fala em educação e como ela conversa com a tecnologia, aí eu digo que deixa de ser prioritário, passa a ser essencial, passa a ser fundamental. Por quê? Se existe algo que seja pré-pandemia ou pós-pandemia que vai necessariamente mudar, é a forma como nós acessamos conhecimento, consumimos conhecimento e informações e tornamos isso parte do nosso próprio conhecimento e forma de ver a vida. Sim. Então, a tecnologia, ela transforma toda essa jornada de aquisição de conhecimento e, mais do que isso, ela demanda que novos conhecimentos sejam adquiridos. Porque a tecnologia, ela está mudando a cada praticamente ano e quando a gente olha, né, nesse zoom out, a gente consegue ver grandes ciclos de mudanças. Sim. Um destes grandes ciclos a gente está começando a ver agora, que é tudo relacionado, né, à inteligência artificial, que, de novo, não começou hoje, mas que agora está chegando de uma maneira muito mais presente às nossas vidas, às nossas empresas e assim por diante, e à sociedade como um todo. Então, a educação, nesse contexto, ela tem um total papel habilitador para grande parte da sociedade. Sim. Então, se a gente não for capaz, e aí entra tanto o papel governamental quanto o papel da sociedade, da iniciativa privada, se a gente não for capaz de encontrar meios de dar à população formas de adquirir e acessar esse conhecimento e essa nova educação, a gente vai ver cada vez mais pessoas sendo marginalizadas desse novo movimento de tecnologia. Como fazer isso? Não é simples. A gente acabou de lançar, inclusive, né, um panorama de talentos em tecnologia no Brasil, um relatório que a gente fez junto com a Box 1824, mostrando que a única forma da gente conseguir fazer isso é, como se diz, né, na nomenclatura e na forma de falar das startups, a gente abrir o funil. A gente precisa trazer mais pessoas para terem formação em tecnologia, seja através da educação básica, então a gente revisitar como a gente oferece educação básica, e a educação básica é majoritariamente pública no Brasil,
quanto como a gente desenvolve as próximas habilidades, aquelas que vão ser tecnicamente importantes para as pessoas acessarem o mercado de trabalho de tecnologia, né? Que é o que a gente vai ver mudar bastante aí nos próximos anos. Então, a gente conseguir ampliar isso vai fazer com que mais pessoas e pessoas também mais diversas tenham acesso, possam se educar, possam construir os seus conhecimentos e as suas especialidades para continuarem, obviamente, sendo protagonistas nesse mundo cada vez mais tecnológico. Sim. Então, assim, a gente tem um déficit projetado, né, enorme, quase 400 milhões de vagas na indústria de tecnologia até 2025, que é depois de amanhã. No mundo, né? No mundo. E aí, quando a gente olha isso, a gente fala, caramba, como é que a gente vai educar as pessoas para conseguirem ter acesso a isso? Sim. Né? Porque num país em que você tem ainda, né, posições de trabalho e pessoas desempregadas, como é que a gente faz, de novo, essa coordenação acontecer para as pessoas poderem ter as condições e os requerimentos mínimos para terem os seus trabalhos? Sim. Então, eu acho que o investimento em educação, ele passa, sim, por um pensamento que o governo precisa estar presente, mas também a iniciativa privada. Porque é muito nítido que não só o governo vai ser capaz de solucionar toda essa demanda da forma como a gente vê ela crescendo ao longo dos últimos anos e projetado para os próximos. Uma coisa que a gente tem visto aqui, de fato, assim, é isso, tem uma seção governo, muito de formação básica, e talvez com novas formas de pensar, né? Porque a tecnologia levou a outras formas de interagir com coisas, são coisas e gente, né? Exato. Agora. Mas mesmo para quem já passou pela formação básica, a tecnologia pode ser uma plataforma de reskilling, né? Total. E isso que acho que a gente tem tentado abordar, e imagino que no Google você tem um universo de ferramentas meio globalmente vendo isso acontecer. Exato. A gente tem dentro do Google, né, um programa muito legal que é de certificações, né, que começou nos Estados Unidos, mas já está aqui no Brasil. São, salvo engano, 5 ou 6 certificações específicas, desde UX, UI, até coisas como, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem um agora que é só para cibersegurança. Então Legal. são todas certificações que estão justamente tentando fazer esse reskilling ou esse upskilling para as pessoas se manterem empregáveis, se manterem ativas, se manterem capazes de estar no mercado de trabalho. E aí o governo tem um papel importante, como você falou, que é esse da base, de ampliar o acesso. Né? Ampliar o acesso sem perder a qualidade. Que aí a qualidade eu acho que também é fundamental, porque só o acesso ele não vai garantir que a gente tenha o número e consequentemente, um número bem formado de pessoas e com essas skills. Né? Então eu vou aproveitar para trocar um pouco aqui já que a gente entrou no tema, e falar um pouco de diversidade. Você comentou ali do papel do governo em atuar nas desigualdades. E você, como líder do Black Founders Fund, tem um papel muito importante no ecossistema. E aí vamos começar falando de forma geral, de como você enxerga o tema no ecossistema, e depois a gente vai aprofundando até falar um pouco do Black Founders Fund. A Octa, que é a startup aqui da Fisher, está lá no programa. Então, assim, como você vê o tema sendo abordado hoje e como evoluiu também nesses últimos anos? O tema, eu acho que de diversidade no ecossistema, eu sinto que ele sempre esteve presente de alguma maneira, mas ele ganhou muito mais força, não tenho nenhuma dúvida disso, quando a gente se deparou, né, com o que aconteceu, principalmente durante a pandemia. A gente teve o caso emblemático do George Floyd, em que eu acho que não foi o ecossistema e tampouco só o Brasil, mas eu acho que o mundo se viu refletindo sobre o tema, né, da violência racial e as suas consequências em diferentes áreas da sociedade. Né? E eu digo que sempre teve presente porque eu acho que diversidade, pelo menos desde que eu trabalho com startups, a gente sempre tentou e buscou, de alguma maneira, ter marcadores de diversidade
principalmente no primeiro momento, pensando em empreendedoras, né, que pudessem participar dos nossos programas, serem investidas. Isso desde lá da época do Seed. Né? Então, mas eu digo que não tinha tanta força de agenda como a gente viu se desenvolver ao longo dos últimos anos. A pauta racial, ela teve esse marco de não retorno, que na minha opinião aconteceu durante a pandemia, e que bom que aconteceu, porque aí a gente pôde de fato começar a se debruçar sobre o assunto. Por quê? Se a gente for olhar, né, essa evolução que aconteceu no ecossistema brasileiro, a gente consegue identificar, né, ou não consegue identificar, melhor dizendo, pessoas negras como protagonistas, ou pouquíssimas pessoas negras como protagonistas. Né? E aí, quando a gente começou a se debruçar sobre a parte não só a qualitativa das histórias, mas também sobre a quantitativa, a gente começou a ver que sequer haviam dados suficientes sobre esse panorama, né, do ecossistema numa perspectiva de raça. A BlackRock com a MIT e depois a Associação Brasileira de Startups começaram a trazer mais à tona e produzir mais conteúdo. Mas eu me lembro que até 2020, quando a gente lançou o Black Founders Fund, não existia um dado com credibilidade sobre o percentual de venture capital que é alocado em startups de pessoas negras no Brasil. Né? Esse dado continua sendo um dado bastante difícil de você consolidar. Né? E eu acho que tudo que é medido pode ser mudado. Né? Então, esse movimento da gente começar a tentar buscar os dados e organizar pelo menos a nossa própria base de dados fez com que a gente começasse a ver o tamanho do problema. Né? Então, a gente, aqui no Google for Startups, a gente tem uma base, né, de todas as nossas startups e também de pessoas que fazem parte dessa comunidade de empreendedores, de investidores, né, de empresas, né, e pessoas que trabalham em empresas que sempre frequentaram o campus e tiveram ali os seus cadastros. E aí, em 2019, a gente fez um primeiro levantamento com marcadores de diversidade. Legal. E aí uma coisa que nos chamou muito a atenção, ou dois dados que nos chamaram muito a atenção, primeiro, é que dentre os autodeclarados investidores dessa base, não havia nenhum investidor negro ou negra. Nenhum. E quando a gente pegava os dados de fundraising, a gente via que as pessoas autodeclaradas pelo grupo que não era negro tinham levantado, salvo engano, 69 vezes mais capital do que os que se autodeclaravam negros. Aquilo foi uma facada assim, no meu coração. Né? Porque por mais que visualmente isso já fosse perceptível, né? Mas quando a gente coloca o panorama quantitativo e de dados, é muito incômodo. Né? Muito incômodo. E aí foi quando, ao mesmo tempo, né, globalmente o Google começou a pensar sobre este tema de, né, diversidade, equidade e inclusão, tanto para dentro quanto para fora. E aí, em 2020, a gente lançou então o Black Founders Fund, né, que eu falo que a missão dele continua a mesma. A gente continua desde 2020 com o mesmo propósito, que é a gente trabalhar para aumentar, né, a diversidade de empreendedores, de empreendedoras no ecossistema de tecnologia, entendendo que acesso a capital continua sendo uma das principais barreiras, mas que só o capital também não é suficiente para derrubar essas barreiras. E aí a gente inclui, além do investimento financeiro, eu falo que o Google inclui também a sua própria credibilidade ao investir nessas empresas. Né? Então, eu falo que a gente está dando acesso a recursos financeiros, a reputação que a gente coloca nossa junto a esses empreendedores e credibilidade a esses negócios. Então, essa combinação desses três fatores, ela é muito poderosa dentro do ecossistema.
Sim. né? Porque o ecossistema, não vamos nos esquecer, é feito por pessoas, Sim. né? Então, quando a gente consegue aumentar acesso, Sim. não só aos recursos financeiros, mas à reputação, credibilidade, a gente consegue dar a esses empreendedores, a essas empreendedoras, um outro patamar de jogo, Sim. né, para construir seus negócios. Então essa é a tese que a gente vem trabalhando e construindo. E para além dessa tese, eu falo que o ambiente de tecnologia ele é feito de histórias, né? Sim. Então assim, a gente tem as histórias. Eu vi o livro do Elon Musk, né? Então são as histórias que são construídas. Então eu falo que para o ecossistema no Brasil a gente tem que ter histórias com personagens que tem a nossa cara também, né? Então a gente precisa de Arthurs, né? A gente precisa de Maitês, a gente precisa de Noahs, que são empreendedores, né? Homens e mulheres que têm justamente essa cara e representam muito bem essa identidade diversa, majoritariamente negra que a gente tem no Brasil. Sim. E trazendo um testemunho, eu acompanho pela Octa, né? Acho que além de tudo isso, é importante registrar não só o trabalho, mas a constância e a evolução. Sim. Porque acho que o ecossistema ele começa a absorver no tempo. Exatamente. E todos esses dois elementos de constância e o ecossistema notando a evolução do trabalho, que esses dois elementos acabam, queira ou não, derrubando preconceitos. Concordo plenamente. Não estou dizendo até pelo preconceito de racial ou de origem que faz parte da sociedade brasileira, mas preconceito de diferença de onde vem a startup. Concordo. Que problema ele quer resolver. Então, como, na verdade, existe esse viés de olhar do ecossistema, se você está batendo e olha para isso aqui, tem outra forma de fazer, e eu estou aqui como Google, um ente Big Tech, mostrando que tem outra forma, eu acho que com o tempo, que é o que está acontecendo, a gente pode trazer o nosso testemunho que influenciou pra gente. Pô, a Octa é um bicho muito estranho no ecossistema. Não, é verdade. Não. Conta 5 segundos o que a Octa faz, só para o pessoal entender o que a gente está falando. De reciclagem. Vou até virar a garrafa aqui, ó. Aproveita e faz uma aqui, a Octa, bota na câmera do Dani que eu vou deixar aqui do ladinho dele para aparecer. Total. Aqui, ó. Tá aqui. Mas a plataforma de economia circular, de peças usadas e reciclagem automotiva, que proporciona a circularidade de peças numa cadeia linear que é a cadeia automotiva, né? Então ela é fomentada e fundada, na verdade, com a ótica de impacto, é nativo, e isso é acentuado pela origem, que é isso que a gente está falando, do Arthur, que é o cofundador com a gente, que vem de uma família de recicladores de automóveis. O pai dele é conhecido por isso. Ele tem um personagem muito transformador no setor. Então é nada convencional. Zero. A gente mesmo fala, a gente gostaria de ser mais reconhecida como uma clean tech, porque ela proporciona isso na cadeia automotiva. Acho que isso está começando a ser reconhecido agora em 2023. A gente fundou em 20, a companhia 20 para 21. Em 21 a gente foi reconhecido pelo Google como o Google for Startups. Então falando 21 em tempo de startup é 10 anos. Total. Então a gente viveu isso em conjunto. Eu agradeço a confiança. Nossa, não. A Oca é a típica startup que a gente fala. É startup que não é nada sexy, né? Assim, ela é zero sexy. Mas resolve um problema real, grande, enorme no Brasil. Super difícil de ser resolvido. Super difícil e que também, de novo, tem ali uma falha de mercado significativa. Sim, né? sim. Então, é o típico startup que a gente gosta. Tá resolvendo um negócio enorme, um problema que pode ter um impacto positivo gigantesco também, do ponto de vista não só financeiro, mas, né, ambiental também, que é super importante. E assim como a Oca, né, a gente tem lá hoje um portfólio que nos orgulha muito, que é fruto dessa execução disciplinada, que eu acredito que requer, que é necessário para a gente mudar determinados
obstáculos, né, dentro do ecossistema. Então hoje, enquanto a gente está conversando aqui, a gente anuncia mais 13 investimentos que a gente fez ao longo desse ano. Que legal. Então a gente chega a um portfólio de 56 investidas. Caramba. Investimos até o momento 16 milhões de reais. Elas levantaram follow-ons de mais de 80 milhões de reais em cima. Legal. Então a roda está girando. É isso. Então é esse foco na execução consistente que faz a mudança acontecer. Né? O sucesso do dia para a noite acontece em 10 anos, em 20 anos. É isso. Mas, o André, até pegando o gancho, a gente falou acesso a capital, o Google empresta credibilidade. Que outras barreiras você enxerga que a gente ainda tem e que tem que ser combatidas para ter mais inclusão e diversidade no nosso ecossistema? Olha, eu vejo que a gente tem ainda uma oportunidade real, que é da gente, de fato, ampliar o que de fato é o ecossistema brasileiro de inovação para além do nosso eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, Sul, Sudeste. Né? E isso tem uma conexão muito forte também com a questão racial, né? E demográfica, de representação real da demografia do país, porque a grande maioria da população negra do país está, né, espalhada, né, não só no sul e sudeste, mas também no norte, nordeste. Então, se a gente for capaz de fazer esses empreendedores, estas empreendedoras que estão geograficamente distribuídos pelos vários estados do Brasil e conectá-los, não estou falando que eles têm que vir para cá, mas eles podem estar conectados neste mundo que é virtual mais do que nunca, a essa economia digital de uma maneira muito, acho que muito potente. A gente tem, por exemplo, nessa rodada agora que a gente está anunciando, a gente tem empreendedoras do Rio Grande do Norte, tem empreendedor do Amapá, e a gente fala, caramba, né? Onde vocês estavam, né? Que a gente não havia encontrado até agora. Então, esse é um outro marcador de diversidade que eu acho que é muito importante assim, pro país. Né? Assim como a gente vê movimentos como esse acontecendo dentro dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos sempre teve o Vale do Silício, depois a Costa Leste, e aí a gente começou a ver cada vez mais, né, um adensamento em outras regiões, mesmo Miami, que ganhou notoriedade aí por ser Miami também, né? E é super incrível. Mas vários lugares ali, né, no meio dos Estados Unidos que começaram a ganhar atenção por, de fato, produzirem empresas excepcionais. Né? Então, a gente começar a ampliar esse olhar para onde normalmente a gente não olharia. E aí, naturalmente, a gente vai trazer mais diversidade e diminuir a barreira de acesso. Eu acho muito legal isso. E até voltando ao exemplo da Octa que a gente fala, assim, você tem o Arthur, pô, esse cara é um ótimo empreendedor. O ecossistema se beneficia de ter o Arthur, e o Arthur traz visibilidade de problemas que a gente não consegue enxergar. Isso. Então, Absoluta. Os problemas regionais que a gente não enxerga de norte e nordeste não serão resolvidos por empreendedores do sudeste. A gente precisa escutar. Né? E às vezes o som de São Paulo, né, do Sudeste é muito alto, né? Então às vezes a gente só escuta o que está no nosso entorno, mas a gente tem que, a gente pode e deve escutar para além, né? Esses empreendedores que estão em outros lugares têm muito a falar, né? Tem muito a trazer, estão construindo negócios incríveis, às vezes com métricas, números que você olha, nossa, uau, como ninguém viu como isso. Que ninguém viu isso aqui, né? Então a gente precisa ter esse olhar muito atento e esse ouvido muito atento. Sim. Até porque estão casando um pouco que a nossa atividade como Venture Builder e empreendedor, você também é caçador de grande problema, né? E isso que a gente sempre discutiu, não dá para você casar grande problema no Brasil e não esbarrar com uma questão social. Não. Não existe. Estamos no país para isso, que proporciona isso. Então, a gente não pode desconsiderar que a gente vai vencer
todos esses desafios quando a gente vai querer resolver grandes problemas. Está tudo misturado. Tá. E por fim, acho que o ambiente de tecnologia, o ecossistema, talvez seja o melhor ambiente para fomentar isso pela nossa cultura horizontal, né? Sim. Que todo mundo contribui igual. Concordo. Acho que é uma premissa que tem que ser mais discutida, mais fomentada. Acho que você está na casa que fomenta isso desde a base, que é o Google, exatamente. E a gente tem que meio que fomentar e falar mais disso, porque daí consegue dar voz para todo mundo. Concordo. E realmente, né, se a gente for olhar essas interseções, né, da diversidade racial, Sim. geográfica, a gente vai esbarrar necessariamente na questão social também. Sim. Né? Então, são variáveis né, que andam muito juntas aqui no Brasil. Sim. Né? Então, a gente conversava né, sobre, por exemplo, a Taon. Sim. Né? Assim, tem uma conexão meio que natural né, de aonde estão né, determinados problemas e quem está resolvendo esses problemas, com um olhar muito local. Sim. Né? E eu acho que a gente tem uma necessidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de ouvir e ajudar a dar vazão a essas soluções. Né? E acho que vocês, como Venture Builder, estão o tempo inteiro né, nesse olhar. Onde tem essas oportunidades, ou melhor, onde tem esses grandes problemas que também são grandes oportunidades. Né? Exatamente. Exato. Imagino que isso é o café da manhã, almoço e jantar, né, daqui. É isso. Mas entrando no ponto, eu queria aprofundar um pouco mais em empreendedores em si. Pô, a gente falou aqui, você está há mais de 15 anos no ecossistema, e a gente brincou também, essa é a melhor época, olha lá para 2015. E acho que o pessoal, quando fala isso, fala muito em termos de investimento, porque fica muito claro, o número ele é muito claro. Mas o que você viu de mudança no perfil do empreendedor nesses anos? Muita coisa. Quando eu menciono né, que a indústria de tecnologia ela é muito movida por histórias, ela é movida por histórias de determinados personagens. Né? E eu acredito que durante algum tempo, quando a gente falava a palavra empreendedor de startup ou fundador de startup, a imagem que vinha no nosso inconsciente era de um homem jovem, branco, de capuz, codando num dormitório de faculdade ou na garagem da casa dos pais. Né? Então, assim, era sempre esse perfil que a gente absorveu né, das narrativas e das histórias de outros mercados e que, de fato, pode ser a verdadeira para estes mercados. Sim. Eu não conheço nenhum empreendedor ou empreendedora que eu trabalhei que tenha sido esse perfil, ou tenha tido esse perfil no Brasil. E aí, os últimos anos serviram para mostrar isso, né? Mostrar, de fato, qual que é a cara desse empreendedor, dessa empreendedora. Sim. E a cara está muito mais para uma pessoa que conhece profundamente né, os meandros e os detalhes de um determinado problema dentro de um mercado que provavelmente essa pessoa já atuou, Sim. que causou ali um incômodo tamanho ao ponto dela falar, não, isso aqui merece uma solução. Né? Ninguém fez ainda, Sim. eu vou fazer. E aí isso fez com que empresas né, surgissem e crescessem e se tornassem casos de sucesso aqui no Brasil. O que me parece é que a gente precisa cada vez continuar quebrando né, essas narrativas que a gente recebeu e construindo as nossas. Né? Então, quando a gente tem empreendedoras, por exemplo, como a Mari da Gup, né? A Mari é este perfil, uma pessoa que trabalhou muitos anos na Ambev como recrutadora, viu o desafio de recrutamento, como era imperfeito o processo, tanto do lado do empregador quanto do empregado. E aí ela decidiu sair e, junto com os seus cofundadores, criar uma solução. O Arthur, a mesma coisa.
anos. Imagina o quanto isso já foi assunto de almoço de família, né, na casa do Arthur. Mas a gente causou, putz. então, assim, imagina quantas vezes ele já deve ter ouvido Sim. e falado sobre o assunto com uma perspectiva de muita intimidade, ali, inclusive, com o tema e com a Sim. oportunidade que tinha ali à frente. Uma outra que eu falo que é maravilhoso também, a Noah, da Creators, que durante anos trabalhou em agências de comunicação, fazendo campanhas, entendendo como funcionava o modelo, como era o negócio e etc. Saiu e falou, não, tem uma parte aqui que é muito automatizável e, ao mesmo tempo, distribui melhor valor dentro da cadeia. Né? Então, esse perfil mudou muito. E eu falo que é bom ele ter mudado, porque a gente começa também a mostrar para as pessoas, né, que a gente não tem que se limitar por essas imagens, por esses personagens que muitas vezes a gente foi recebendo de outros mercados, né, de outros territórios. Sim. E que a gente tem muito mais em comum com alguns desses empreendedores do que a gente imagina. Né? Sim. Agora, eu falo, coisas que não mudam, para mim são as características quase que pessoais, né, ou essas características intrínsecas, né, a essas pessoas. Assim, o nível de resiliência, né, de coragem, para mim talvez seja o fator em comum mais impressionante. Uma coisa que eu falo também, né, que os melhores empreendedores que eu conheço têm, eles são todos muito coachables. Né? Eles conhecem profundamente ali dos seus mercados, obviamente mais do que eu, mas eles têm essa atenção para receber feedback, para receber, né, orientações ou sugestões, sem saírem do que eles acreditam ser verdade, Sim. mas entendendo que tem valor. Né? Então, você ter essa característica, para mim, é fundamental entre os melhores empreendedores e melhores empreendedoras. E eu acho que, por fim, são todas pessoas assim, que eu falo que eu poderia conviver o resto da vida, porque são todos tão inspiradores assim, na visão que eles têm. Porque eu costumo dizer o seguinte, que todo empreendedor ou toda empreendedora, saiba ela ou não, está colocando na empresa a visão que ela tem de sociedade também. É verdade. Né? A visão que ela tem de como Sim. deveriam ser as coisas, a partir da cultura, a partir do produto, a partir do Sim. modelo de negócio, Sim. como remunera. Sim. Né? Então, tá tudo ali. Sim. Quer ele saiba, conscientemente ou não. Sim, sim. Só uma... já a gente indo fechando, encontrou mais justiça em tecnologia ou no dinheiro? Então, aí, ó, isso aqui tá... É tudo um círculo. É tudo um círculo. Me parece que tá satisfazendo mais a injustiça ou... Trabalhar com startup, né? Bom, você falou, a gente tá indo pra 1 hora já. A gente não pode ser o Flow, a gente brinca, o Flow tem 3 horas, eles ficam lá, a gente não pode. Mas eu queria acabar com uma pergunta sobre ecossistema. E você estando numa visão global de Google, como você enxerga as diferenças ou semelhanças do nosso ecossistema, tanto com o Brasil versus Latam, quanto mercados mais desenvolvidos em startups como Estados Unidos e União Europeia, por exemplo, tanto em termos de não só funding, mas empreendedores, investidores, como as empresas olham para isso? Nossa, eu falo que essa é uma pergunta que eu me faço quase que diariamente, assim, porque tendo contato com pessoas que, como eu, né, meus pares estão trabalhando nos diferentes mercados, então na Ásia, na Europa, né, na América do Norte, a gente começa a perceber que vários dos desafios são parecidos. Né? Quando a gente olha a temática de diversidade, por exemplo, cada um com a sua particularidade tem desafios ali de diversidade. Né? Em alguns casos é questões relacionadas a gênero, em outras questões até relacionadas à própria questões ali, né, religiosas, em alguns casos. Sim. Então, todos têm os seus desafios relacionados à diversidade e todos entendem que é preciso fazer algo. Então, isso é muito importante.
A segunda coisa é que no atual momento em que a gente está vivendo, né, com essa explosão da inteligência artificial, tudo que veio, né, em função da AI generativa, todos os empreendedores estão assim, tá, o que eu faço com isso no meu negócio? Então é uma coisa em comum. A gente talvez pensasse assim, nossa, as pessoas que estão empreendendo ali nos Estados Unidos ou que estão empreendendo na Europa já sacaram. Tá todo mundo tateando e entendendo exatamente como isso vai impactar o seu produto atual, o roadmap do seu produto no futuro, a sua estratégia de fundraising e, consequentemente, qual é o caminho de crescimento da sua empresa. Então, tá todo mundo tateando isso. O que é muito interessante, porque eu realmente acredito que isso pode ser, né, um leverage para startups que estão aqui no Brasil, que conseguem ter um alcance global e que, ao mesmo tempo, vão firmar posições de mercado importantes, tanto no Brasil quanto na América Latina e talvez em alguns outros mercados. O que eu acho, né, que a gente tem aqui de molho secreto, né, que eu acho que é incrível, é uma capacidade de resiliência absurda. Assim. Eu acho que a gente é muito, muito resiliente em comparação com qualquer outro mercado que eu conheço e que eu converso com os meus pares. Eu acho que é uma capacidade de adaptabilidade que a gente tem aqui, de navegar a complexidade, às vezes burocrática do ambiente de negócios e, ao mesmo tempo, entendendo que determinados tipos de produto, eles não são, né, simplesmente localizáveis para o Brasil, eles precisam ser construídos para o usuário brasileiro, para a usuária brasileira, pelas questões muito específicas do nosso cotidiano. Eu vejo isso como assim, um superpoder que a gente tem nos empreendedores e nas empreendedoras daqui. E acho que está todo mundo esperando também qual vai ser esse novo momento em que a gente vai ver a retomada do crescimento. Né? Porque, de uma maneira ou de outra, a gente já começou a ver, né, pelos números de rodadas que estão recomeçando a acontecer, né, os Series A versus os Bridge Rounds já estão começando a aumentar nos outros mercados. A gente sabe que Latam normalmente é onde a gente vê a retomada acontecer por último, né? Mas é muito bom a gente ver isso acontecendo fora, né? Porque dá uma perspectiva de para onde o mercado e o ânimo está caminhando. Então, nesse momento, eu vejo muitas coisas em comum entre os empreendedores desses diferentes mercados e, ao mesmo tempo, eu vejo que esse superpoder do brasileiro e do empreendedor latino-americano, que sempre teve que lidar com, gerar receita desde o dia 1, né? Ter em mente que, né, nossa, cash is king, né? Que eu preciso sempre fazer muito com menos. Vamos chamar, né? Essa responsabilidade que a gente sempre olhou para o desenvolvimento das startups é algo muito bem-vindo. Porque acho que vai fazer a gente sair mais forte do outro lado e talvez, né, ainda com ainda mais força em relação ao que a gente vinha nos últimos 2 anos. Bom, legal. E pra gente fechar, o que você deixa de recomendação para os empreendedores e empreendedoras aí? Continuem, É isso, assim. Eu falo que não tenho nada... Eu sempre sou muito... eu tenho um respeito enorme, assim, pelos empreendedores e pelas empreendedoras. Eu falo que tudo que eles constroem, né? Eu acho que acertando ou errando é sempre algo que merece ser reconhecido. Vocês aqui, estando com empreendedores diariamente, eu acho que tem o mesmo... isso, acho que esse mesmo respeito, né, por eles que estão construindo e vocês também construindo a Fisher. Então eu sempre falo que o meu recado é de a gente manter, né, essa coragem, né, e entendendo que, de novo, né, a gente tem que ser otimista. Então, eu continuo achando que a gente nunca teve num momento tão bom quando a gente olha esse zoom de alguns anos para trás, né? O dia a dia tá mais desafiador, a gente entende, tem ali muita tensão ainda no ar para garantia da sobrevivência.
mas eu nunca vi os empreendedores tão bem equipados para responder a ela. Então, é isso, mantenham essa jornada. O importante é persistir. Boa. Dani, você quer deixar alguma palavra final, alguma consideração? Super, baita registro, super contente de ter o André com a gente, honra, e ter esse registro de evolução do ecossistema, que você a alma viva e o que comprova a força da diversidade. Total. Dani tá falando, parece que eu sou velho, né? Mas ele tava comentando no começo aqui, né? Ele só não tem cabelo branco, mas ele tá até mais tempo do que eu. Ele esconde isso. Ele esconde, exatamente. Ele pinta, gente. O Dani, vocês olham aqui, ele pinta o cabelo. A caju natural, por favor. A caju natural. André, vou deixar contigo um kitzinho de agradecimento. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, te agradecer por estar aqui. Eu que agradeço. Que bom que deu certo, viu? Fico muito feliz. Usar um pouco do seu tempo, que a gente sabe que é corrido, para compartilhar aqui as coisas com a gente. É muito, muito legal. Acho que a conversa foi super boa. Mais uma vez, te agradecer. Você quer deixar algum recado final? Abrir o coração? Não, eu fico muito feliz assim, de ver, de novo, um trabalho como o da Fisher no ecossistema, porque... Saúde. Isso vai para os cortes depois, Glenn. Pode ficar tranquilo. Tosse número 2. Pode ir? Não, mas eu fico muito feliz de ver o trabalho da Fisher sendo uma realidade, porque há anos atrás, quando as pessoas falavam de Venture Builder, todo mundo falava, mas isso não dá certo no Brasil. Ou então, Venture Builder não pensa no empreendedor. Mas o modelo nunca vai parar de pé. E eu acho que a gente está aqui sempre para desafiar a lógica. Né? Então, eu vejo realmente assim, vocês muito pró-empreendedor, tentando construir negócios que de fato são relevantes para vários problemas importantes do país. A gente falou de alguns aqui. E realmente fico feliz da gente ter mais densidade no ecossistema, sabe? Mais gente no ecossistema, porque o caminho, cada vez mais o caminho vai precisando os empreendedores vão precisando de apoio no caminho, sim. Né? Seja no começo, no meio, o fim não existe, né? Mas no começo ou ao longo da jornada é bom ter gente como vocês também. Valeu, obrigado. Obrigado. Gente, essa foi a estreia da 3ª temporada do Venture. Dá os recadinhos finais, vocês já sabem. A temporada completa, também as temporadas anteriores, estão lá no site da Snack, snack.co, ou no nosso Instagram, que também é snack.co. Sigam o André nas redes também. Me procurem lá. Qual que é? Deixa aí. André Barrense. Já fui mais ativo, mas sou presente. Sempre que possível. LinkedIn, Instagram, todas as redes sociais, site. É isso, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse começo de mais uma temporada, que a gente começou aqui com... Acho que pé direito. Parabéns. Valeu, gente. Até a próxima.